Nova recomendação para a situação que tiver mais condutores carregados em paralelo. Recomendações para condutores em paralelo. Olha só que importante. Na norma antiga, ele falava o seguinte, ó. Condutores em paralelo. Quando dois ou mais condutores são ligados em paralelo na mesma fase ou polaridade, devem ser tomadas medidas para garantir que a corrente seja dividida igualmente entre eles. Só falava isso na norma. Falava assim, e se vira aí. Nessa daqui os caras detalharam melhor porque eles viram que é necessário, né? Quando dois ou mais condutores carregados forem conectados em paralelo, letra A, devem ser tomadas medidas para assegurar que a corrente seja dividida igualmente entre os condutores. Esse requisito é cumprido se os condutores forem do mesmo material, tiverem a mesma área de seção transversal, tiverem aproximadamente o mesmo comprimento e não alimentarem outros circuitos ao longo do seu comprimento, além de cumprir os seguintes requisitos. Os condutores em paralelo devem preferencialmente ser cabos tripolares ou unipolares torcidos entre si. Ou, se os condutores de paralelo forem cabos unipolares não torcidos entre si, em formação trio ou plana, devem ser dispostos em agrupamentos, por exemplo, conforme descritos pelo item 6.25, que é esse item que a gente vai te mostrar que é interessante. Sabendo que a corrente não será igual em todos os condutores em paralelo, a maior corrente nos condutores deve ser considerada no dimensionamento por capacidade de condução de corrente. Ok? E os agrupamentos? O cara falou que quando eu tiver em paralelo, né, cabos unipolares não torcidos entre si e for formação trio ou plano horizontal, é assim que eu tenho que fazer a disposição. São cabos paralelos, ok? Eu vou pegar aqui, ó, neutro por fora, A, B, C, fase C de novo, fase B, A, neutro. Essa é a recomendação da norma, para você fazer uma disposição de dois condutores em paralelo em formação horizontal plana. 6 cabos unipolares, um em cima do outro. Ó, neutro, L1, L2, L3. Neutro, L3, L2, L1. Isso é algo que não tinha, que é muito importante que eles estão trazendo agora, ó. 6 cabos unipolares em trifólio. Tem as figuras lá. A gente reproduziu aqui, deu uma quebrada de página aqui. Deixa eu... Como é que era, ó? L3, L1, L2. L2, L1, L3. Neutro nas extremidades. Ô Marcos, os caras estão tentando corrigir isso aqui, ó, com essas orientações, tá vendo? 9 cabos unipolares em disposição plana horizontal, conforme a figura 12, ó. Você vai manter uma distância maior que o diâmetro externo entre cada perna, ok? E vai dispor assim, ó, L1, L2, L3 neutro, L3, L2, L1 neutro. E a outra perna do lado, mesmo esquema, né? 9 cabos unipolares em disposição plana horizontal. Tem que manter essa distância maior que o diâmetro externo aqui, ó. Maior ou igual ao diâmetro externo entre cada perna daquele circuito paralelo. 9 cabos unipolares, um em cima do outro, conforme a figura 13, ó. L3, L2, L1 neutro, L3, L2, L1 neutro, L3, L2, L1 neutro. E essa distância maior ou igual a 300 milímetros. Isso aqui é um circuito só, tá, pessoal? A gente está mandando cabo em paralelo. Isso é uma coisa que veio muito bem, que veio uma orientação muito boa, que não tinha antes. Eles tinham um ponto, né, que a gente deveria tomar as atitudes. O Henrique falou, cara, olha só que interessante. Tem um artigo no LinkedIn de um rapaz que fez uma inspeção termográfica em cabos em paralelo que não foram organizados em trifólio. Com certeza deu uma elevação de temperatura lá, né? Isso aí é sem dúvida. Gente, isso parece besteira, os caras jogam os cabos na canaleta de qualquer jeito. Isso é muito importante. Isso é agrupamento. Isso é distribuição de campo magnético. Consequentemente, que no final das contas é o que interessa, é elevação de temperatura, que vai necessariamente interferir em capacidade de condução de corrente. Às vezes você dimensionou o cabo, não foi instalado da maneira que você fez uma distribuição na qual vai ter uma elevação de temperatura maior no cabo e, consequentemente, você vai ter uma capacidade de condução de corrente melhor. Eu vou fazer uma dúvida para você. Eu vou fazer uma dúvida para vocês aí. Eu tenho um cabo de cobre nu de 70, ok? Vamos falar que ele fosse numa rede. E um cabo isolado de 70. Quem tem a capacidade de condução de corrente maior? Ou eles têm uma capacidade de condução de corrente igual? Pessoal, a temperatura de fusão do cobre, vou falar para vocês aqui, ó. Ele é de 1000 graus.
Você acha que... Quantos graus que o cabo ele atinge ali em regime? 90 graus de regime contínuo do isolamento ali do EPR que a gente viu, né? 90 graus. O cobre funde com 1000 graus, então ele pode chegar até 1000 conduzindo. Por que que a capacidade de isolação do cabo é limitada? Capacidade de isolação, pessoal, capacidade de condução é temperatura. Por que que é temperatura? É isolação. Condutor, transformador, que tem condutor dentro dele, tudo é sensível à temperatura. Então, vai conduzir mais, o transformador vai ter mais potência, dado a temperatura. O cobre aguenta. O problema é que eu preciso do isolamento no cabo. Se eu preciso do isolamento, ele não pode derreter. E isso limita a capacidade de condução de corrente. No subterrâneo, se eu não consigo ter arrefecimento, naturalmente a capacidade de condução de corrente vai ser menor. Por quê? Ele vai ter maior elevação de temperatura. E vai manter aquela temperatura, ele não vai conseguir arrefecer o cabo. Então é isso que vai determinar a capacidade de condução.